Olha só, agora o próximo dia 7 de maio, sábado, depois de amanhã, vai ser comemorado o Dia Nacional de Prevenção das Alergias. A data em questão foi instituída com o propósito de conscientizar a população sobre todos os riscos das alergias e como se prevenir delas. Entre as alergias mais comuns nessa época do ano estão as de ordem respiratória, como as rinites e as sinusites, e também inflamações das vias respiratórias. As maiores vítimas são crianças, idosos, portadores de doenças crônicas. A gente vai mergulhar um pouco mais nesse tema, conversando agora com o médico otorrinolaringologista Fábio Alencar, conosco aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, Jefferson. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Antes da gente entrar no mérito da prevenção, descreva para a gente, na pior das hipóteses, o que pode acontecer se a gente não cuida de alergias, se a gente negligencia o cuidado num caso como esse. Joia. Então, as alergias respiratórias são algo muito comum, né, na população. Grande parte da população apresenta algum tipo de alergia respiratória. As mais frequentes são as rinites alérgicas, 80% da população tem algum grau de rinite alérgica, que é aquela inflamação do nariz, quando é submetida a um gatilho ambiental, seja uma poeira, um mofo, enfim, algum alérgeno respiratório, E a outra alergia que é muito comum é a asma, a alergia respiratória do pulmão, Na pior das hipóteses, a alergia ela pode desencadear uma crise grave, Por exemplo, se o paciente tiver uma asma grave, ele pode entrar numa crise respiratória a tal ponto que falta oxigênio no pulmão, E isso se tornar uma emergência médica, A gente pensa sempre no pior, mas isso é raro de acontecer, O mais comum é que a alergia respiratória cause uma diminuição da qualidade de vida desse paciente, Um paciente que tem o seu dia a dia atrapalhado pelas queixas respiratórias alérgicas, Quando a gente fala em alergias respiratórias, a gente está falando de pessoas que são mais suscetíveis a esse tipo de problema, ou qualquer um de nós está sujeito? Perfeito, Jefferson, excelente pergunta. Assim. Todos nós podemos um dia desenvolver alergia, E isso, como você bem colocou, depende da suscetibilidade de cada paciente. Então, aquele paciente que ao longo da sua vida é exposto a algum alérgeno, E o mais comum deles é o ácaro, Ele acaba desenvolvendo anticorpos contra aquele ácaro, E isso faz com que esse anticorpo gere uma inflamação a tal ponto que desencadeie sintomas na via respiratória. Então, se houver uma inflamação no nariz, esse paciente vai ter uma congestão nasal, um nariz entupido, uma coriza, o espirro, a coceira nasal, Se isso for na garganta, o paciente vai ter uma coceira na garganta, Se essa inflamação acontecer a nível pulmonar, ele vai ter uma crise de asma, Então, o paciente ele precisa primeiro da exposição a esse alérgeno e, na consequência disso, desenvolver o seu sintoma. Eu fico aqui imaginando que uma das formas de controlar esses sintomas, a própria inflamação alérgica, é reduzir essa exposição, não é? Aos fatores que causam a alergia. Mas o que mais a gente pode fazer, doutor? Perfeitamente. Então, o primeiro ponto que a gente discute sempre em consulta é entender em qual ambiente aquele paciente está inserido, Justamente para a gente trabalhar em cima da diminuição da exposição a esse gatilho. Então, como você bem colocou, Então, a gente tem que reduzir a exposição à poeira, então, tirar do quarto desse paciente objetos que tenham, enfim, tecido, Então, tapete, cortina de pano, estofado de edredom muito peludo, Às vezes, observar o travesseiro desse paciente, Observar com qual maneira ele se ventila, se tem um ventilador, se tem um ar-condicionado, se está precisando de manutenção, Tudo isso para a gente ver essa questão ambiental. E o segundo ponto são as medicações, A consulta médica, a gente vai discutir algumas medicações que a gente pode usar como tratamento, inclusive preventivo, para que a gente possa deixar esse paciente com qualidade de vida. Doutor Fábio, bom dia, Ernesto aqui.
Me diga uma coisa, isso no ambiente que o paciente, onde ele mora, onde ele trabalha, ou seja, onde ele tem algum controle sobre o ambiente, né, para adequar essa condição, quem tem essa predisposição para alergia, né? Agora, para quem circula eventualmente em algum local onde você não tenha como determinar as condições ambientais, mas tem que ir, tem que passar por ali, ou tem que ficar algum tempo por ali, uma repartição pública, uma empresa, um atendimento, alguma coisa assim. A velha máscara, que foi tão polêmica no tempo da Covid, ajuda? Com certeza, né? A máscara ela é uma barreira a mais, né? Então, obviamente, a depender de qual tipo de máscara você estiver usando, né? Ela não vai conseguir filtrar tudo, né? Que você está respirando naquele ambiente. Mas é uma barreira física, né? Então, sim, ela serve como uma medida preventiva, né? Para a poeira mais grosseira, né? Uma gotícula mais grosseira que porventura você inalaria, ela ficaria presa ali na máscara, né? Mas isso, obviamente, a depender do tecido, né? Da composição dessa máscara, né? E isso tem algum reflexo no sistema imunológico? Uma pessoa que está acometida de uma crise alérgica, o sistema imunológico dela é afetado? Com certeza, né? A gente trabalha sempre em consultório essa questão. O paciente que é alérgico, né? Aquele paciente que está com alergia, que ela não está controlada, é um paciente que está sujeito, né, a mais infecções. Então, é super comum eu pegar crianças alérgicas aqui no consultório que a mãe e o pai trazem em consulta porque todo mês estão gripadas, né? Ou a cada 15 dias pegam uma virose na creche, né? Que a gente sabe que a alergia, ela é uma predisposição a infecções de repetição. Aí a necessidade de a gente controlar essa alergia para a gente diminuir a frequência das infecções, seja ela uma virose, seja ela uma sinusite, uma otite e assim por diante. Então, pessoas que têm essa predisposição são ainda mais convidadas a atender o apelo do dia D de vacinação contra a influenza e contra a Covid, vai ser exatamente amanhã, doutor Fábio? Com certeza, e, especialmente aqueles pacientes que são portadores de asma, né? Os pacientes portadores de asma, eles são pacientes que quando pegam, por exemplo, uma influenza, né, uma infecção viral mais importante, eles podem descompensar a tal ponto que podem complicar, né, precisar de um suporte de emergência. Então, todo paciente alérgico, ele precisa estar imune à influenza tipo A e tipo B, né? Então, esse dia serve justamente para essa conscientização da vacinação, né? A vacinação é prevenção de complicação, né? Em especial para aqueles pacientes com comorbidades, incluindo as alergias. Está conversando aqui com o médico otorrinolaringologista Fábio Alencar. Mais cedo eu falei que é muito comum nessa época do ano, não é? A incidência maior dessas alergias. O senhor já verifica isso no seu consultório? Já tem um aumento maior aí de casos de alergia, enfim, casos típicos dessa época? Com certeza. Esse período do ano de muita chuva, né? Por exemplo, hoje de manhã chovendo, daqui a pouco está um solzão. Essa variação muito grande de clima, né? Isso faz com que haja uma exacerbação maior das questões alérgicas, né? Então, é comum, né, eu receber pacientes que, olha, nesse período de chuva eu descompenso mais da minha rinite, né? Ou então aquela criança que tem mais crise asmática nesse período de variação mais chamativa do clima, né? Então, com certeza, é algo que a gente vem notando sim no consultório e é importante que o paciente faça prevenção, né? Todo ano nesse período, aqui em Salvador, chove, né? Chove, varia muito a temperatura. Então, quando estiver se aproximando dessa época do ano, a minha sugestão é que o paciente se antecipe, né? Vem em consulta médica, vamos fazer a prevenção, né? Vamos conversar, vamos ver o que a gente pode utilizar de estratégias para a gente justamente não entrar em exacerbação nesse período do ano, né? Inclusive para quem tem, digamos, esse tipo de alergia de forma crônica, não é? Um cuidado especial nessa época. Com certeza, com certeza. Lembrando que a alergia, infelizmente, não tem cura, né? A medicina ainda não conseguiu atingir uma cura para a alergia, né? Então, é algo que demanda acompanhamento, né? Demanda consultas seriadas, conversas com os médicos, para que a gente possa controlar, né? Prevenir essas crises, né? E trazer qualidade de vida e saúde para esses pacientes. Doutor Fábio, muito obrigado. Doutor Fábio Alencar, médico otorrinolaringologista.
conversando conosco a propósito aí da passagem do Dia Nacional de Prevenção das Alergias, agora sábado, dia 7 de maio. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Até uma próxima, doutor Fábio. Eu que agradeço, viu, Jefferson? E se houver qualquer dúvida e o nosso ouvinte quiser esclarecer, procure nosso Instagram, tá? É o @nooba.núcleo-de-otorrino. Tá combinado. Valeu, um abraço, muito obrigado mais uma vez. Agora são 7h50 na Tarde FM.